Em cabelos curtos e nas partes que eu vou demonstrar, porque tem muita dica, muita forma de fazer texturização em cabelo curto. Hoje eu vou mostrar no meu cabelo, para que vocês possam observar a harmonização entre uma parte que tem mais cabelo onde tem menos cabelo, de uma forma rápida, mas veja a importância. Geralmente, nós temos mais cabelo, como falei, muito cabelo, menos cabelo nas linhas de contorno em densidade e menos cabelo na área da coroa. Paulo, isso é uma regra? Com certeza não, mas estou alertando que alguns cabelos curtos têm essa característica, certo? Mais cabelo, menos cabelo no contorno, mais cabelo nessa faixa aqui. Consequentemente também, menos cabelo aqui na área da coroa. As divisões que nós temos que trabalhar sempre tem que implicar, e aí que vem uma questão muito importante. Eu preciso saber o que eu vou fazer, e para saber o que eu vou fazer, eu preciso enxergar. Eu tenho que aprender a dividir o cabelo corretamente para fazer esta textura, que geralmente, esta que vou demonstrar, é feita com o cabelo seco, tá? Geralmente, mas não significa sempre, geralmente. Com experiência e conhecendo a cliente, nada impede que tu possa trabalhar esse tipo de texturização no cabelo úmido. Se ela é tua há muitos anos, tu consegue compreender. Mas quando tu precisa corrigir algumas questões ou está criando um cabelo pela primeira vez, eu gosto de fazer a estrutura, depois uma primeira fase de refino, secar e aí personalizar para ajustar aquele corte, aquele crânio e as suas características. É importante, eu vou virar aqui para o quadro, olha lá, que a gente faça divisões desta forma. Que a gente faça uma linha assim. Opa! Assim. Observe. Diagonais para trás. Por quê? Notem, eu preciso da informação e aonde tem mais cabelo. Eu preciso ver aonde tem menos cabelo. E eu preciso da informação onde tem mais cabelo. Isso tudo numa divisão organizada aqui em cima. Desta forma. Seção por seção. Qual é o objetivo? O objetivo sempre será, sutilmente e com a ponta da tesoura, remover um pouco de densidade aonde tem, para harmonizar com aonde não tem. O cabelo está seco, então eu não costumo utilizar nenhum tipo de clips. Por quê? Porque o clipe, quando eu posiciono ele num cabelo curto, naturalmente eu posso, quando eu solto a próxima divisão, ele pode criar um volume da raiz e mascarar o comportamento natural e os volumes que eu estou indo atrás para corrigir. Tá? Então, cabelo curto, nessa fase eu não utilizo clips. Outra questão, tecnicamente é possível, posso dividir o cabelo e segurar com a minha mão. Só que eu, Paulo, também não gosto tanto nem do calor da minha mão no cabelo curto. Porque quando solto, se ele é muito curto, na próxima divisão a raiz pode ficar um pouquinho alta, mascarando as densidades. Então eu preciso fazer este tipo de divisão que é a minha preferida. Então criamos a estrutura, certo? Tá lá, ó. Poderia ter criado de bico de tesoura, criado ela de uma forma mais limpa, organizada, depois repassado deep cutting ou picotado ou despontado. Feita a primeira texturização, talvez até na parte da ponta com tesoura dentada, de uma maneira geral, se for uma escolha tua, seco o cabelo e com ele seco, visualizo. Visualizo o quê? O mapa. Aonde tem mais, aonde tem menos, aonde eu vou texturizar para criar o quê? Uma harmonia entre as partes. Quebrar um pouco daquela questão tão demarcada, removendo um pouco através da textura, como se fosse uma sombra, onde na maquiagem tu tens uma parte escura e uma clara, como se tu fizesse uma fusão entre as linhas e conseguisse algo mais harmonioso, certo? Eu vou ficar sem o óculos, que vai me facilitar um pouquinho, e vamos lá. O que vocês conseguem observar?
tá? Eu vou alertar vocês. Nitidamente, claro que o meu cabelo não está há muito tempo sem cortar, mas logo que ele cresce, ele aparenta estas questões, certo? Veja. Vocês notam um volume maior aqui. Vocês percebem que há menos densidade de fios aqui? Creio que sim, certo? Então, eu preciso fazer um mapa. Veja, mais cabelo, menos cabelo. O que começa a acontecer? Começa a encher esta porção e eu começo a parecer que tenho menos cabelo aqui, apesar de ter menos cabelo. Mas eu posso ajudar a minha cliente ou o meu cliente a suavizar isso. Então eu gosto de pentear o cabelo, secá-lo, sem forçar demais com o secador, no seu sentido natural, orgânico para frente. Penteá-lo e encontrar uma divisão diagonal para trás que me mostre exatamente isto aqui, ó. Vocês notam que há mais cabelo, menos cabelo e mais cabelo. É aqui que eu vou trabalhar. Então eu vou mostrar para vocês rapidamente a importância de nós trabalharmos. Primeiro, deixando o cabelo numa divisão mais natural. Para quê? Para não marcar a raiz. Encontrar os encaixes. Então, aonde tem mais, aonde tem menos e aonde tem mais. Desta forma. Aqui eu não preciso mexer, ele está leve, harmônico, está já texturizado, mas aqui falta um pouco de textura. Deixei o meu cabelo especial para que a gente possa fazer juntos. Trabalho abrindo a tesoura muito pouquinho, muito pouquinho, muito pouquinho, muito pouquinho, certo? E aqui, posso começar até um pouco mais para baixo, se assim eu desejar, ou mais aqui na parte frontal. E seguindo aquele princípio. Faz uma, resolve. Solta a outra, resolve. O que a gente precisa é criar um movimento. Deixa eu virar mais a luz aqui. Isso aí. Um movimento sutil, de cima para baixo, abrindo e fechando. Olha lá. Abrindo e fechando. Abrindo e fechando. Desta forma. Abrindo e fechando. Abrindo e fechando. Abrindo e fechando. Muito pequeno. Abrindo e fechando. Abrindo e fechando. Se abrir demais, não funciona. Removo o excesso. Busco nova divisão. E faço a minha análise de aonde eu vou atuar. Veja. Mais, menos, mais. Trabalho aonde tem mais, abrindo e fechando. Pula um, abrindo e fechando. Abrindo e fechando. Abrindo e fechando. Paulo, eu poderia tocar na pele? Sim. Mas com um movimento muito pequeno. Notem que isso já vai removendo o peso. Mais uma sessão. Não significa que é para fazer isso em casa, é só para entender nos clientes. Abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. E tudo começa a conversar. Conversar. Observe. Eu começo deste lado. Agora, ter uma harmonia da franja, do topo e o encaixe, onde aquele volume excessivo foi equilibrado. E o meu cabelo crescerá e durará muito mais tempo. Desse lado a mesma coisa. Veja só. Recordando, tu precisa conhecer as tuas ferramentas. Cada uma delas tem um efeito. O que eu preciso é trabalhar com um movimento muito sutil, não abrindo demais. E para isso, as posições da tesoura, como a gente insiste, posição 1, posição 4, posição 2, movimento sutil, polegar mal e mal apoiado no anel da tesoura, não adianta o polegar muito para dentro, senão a tendência vai ser abrir muito. Esses detalhes. Vamos fazer esse lado aqui, ó. Olha lá como é interessante. O cabelo está pronto, sequei, mas o que eu observo? Isso aqui, ó. Mais cabelo, menos cabelo, mais cabelo. Então eu preciso trabalhar muito sutil, ó, abrindo na cliente isso. Salta um, na cliente isso. Precisa, faz. Não precisa, não faz nada. E vai ajustando, como se fossem canais. Mais uma porção. E lá eu trabalho. Veja, vou chegar bem perto. Bem pequenininho com o polegar. E salto. E salto.
e salto. E salto. Agora, vai lá. Grandão, tesoura que puxa, abrindo demais, tesoura que corta demais, nunca vai dar certo. Então eu preciso conhecer as minhas ferramentas para personalizar e harmonizar um corte. E o que acontece? Visualmente, não chama mais atenção a linha de entrada, o volume excessivo que eu tinha, e faz a harmonia prevalecer, disfarçando a minha densidade menor que tenho no topo da minha cabeça. Se não é feito dessa forma como mostrei, se eu não analiso exatamente as densidades, se eu não faço amizade aonde tem menos com aonde tem mais, criando com a tesoura pequenas ranhuras, dessa forma. E precisa ser assim, porque a primeira textura mais rasa não consegue personalizar tanto e fazer a amizade entre as partes, que eu chamo a harmonia, onde tu tens mais, onde tu tens menos. Isso é feito na franja, eu não fiz na minha franja porque ela está correta. Trabalhei os dois lados, onde eu tenho mais densidade, mostrando para vocês segredos da tesoura dentada.